Hello, maravilhosos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você gosta de vídeos sobre mistérios, teorias e casos reais, você vê o canal certo. Então já se inscreve aí embaixo e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Também já deixa o curtir agora de início porque me ajuda muito. E se você quiser, me segue nas minhas outras redes, porque lá a gente consegue ter um contato bem mais próximo. E também, sempre que você estiver assistindo algum vídeo aqui no canal, me marca lá na rede vizinha, porque eu tô sempre compartilhando. Bom, recado dado, então vamos pro caso de hoje. Robert William Picton nasceu em 1949 e era filho de Leonard Francis Picton e Louise Elaine Arnall, que eram criadores de porcos em Port Coquitlam, que ficava aproximadamente a 27 quilômetros de Vancouver, no Canadá. Robert tinha dois outros irmãos, sendo uma irmã mais velha chamada Linda Louise Wright e um irmão mais novo chamado David Francis Picton. Desde quando era mais nova, a irmã do Robert, a Linda, acabou sendo enviada para morar com alguns parentes em Vancouver, já que seus pais achavam que o ambiente da fazenda de porcos não seria adequado para criar uma menina. A mãe do Robert e do David era extremamente exigente com a criação dos porcos, então os meninos desde muito cedo já começaram a trabalhar na fazenda, até porque aquele era o sustento da família, eles abatiam porcos, então eram porcos para criação. Então, desde muito cedo, eles já faziam toda a rotina ali de alimentar os porcos, levar para o abate. Muitas vezes eles mesmos abatiam. Então, nessa rotina, muitas vezes eles ficavam até sujos. E a mãe deles era tão exigente que muitas vezes ela preferia que os meninos cuidassem dos porcos até deixando de lado a higiene pessoal deles. Muitas vezes eles iam para o colégio sujos, depois de cuidarem ali dos animais. Então aquela era a rotina dos meninos, sempre em primeiro lugar os porcos, depois todo o resto. Como várias vezes os meninos iam para a escola fedendo a esterco, como eles iam muito sujos muitas vezes, então eles começaram a ser apelidados pelos colegas de turma como os porquinhos fedorentos. Então basicamente era assim que eles eram conhecidos. Acontece que o Robert ele nunca foi muito engajado na escola, ele nem gostava muito de ir para a escola, ele preferia mesmo era ficar na fazenda, ele gostava muito de trabalhar na fazenda com a família. Então aos 14 anos ele decide abandonar a escola e começar a trabalhar na fazenda como cortador de carne. Então inicialmente ele trabalhava durante meio período ali na fazenda, fazendo os afazeres e focando, principalmente nessa função. E depois de 7 anos trabalhando como cortador de carne, ele decidiu então ficar com função integral na fazenda, então cuidando desde a parte dos cuidados com os porcos até o abatedouro. Então basicamente ele fazia tudo. Então entre 1994 e 1995, o Robert e seus irmãos acabaram herdando a fazenda da família e eles acabaram nessa época vendendo grande parte das terras e ficando apenas com a parte funcional da fazenda, onde os porcos eram criados e abatidos. Então o Robert ficou apenas com um pequeno abatedouro. Acontece que depois de vender grande parte da fazenda, que praticamente era responsável pelos ganhos financeiros ali dos irmãos, eles acabaram decidindo, o Robert e o David, a entrar junto com o governo na criação de uma instituição de caridade, onde supostamente eles fariam shows e eventos ali dentro da fazenda, da parte da fazenda que eles tinham deixado sem vender, que eles ainda eram donos, para arrecadar fundos de caridade. Então eles acabaram, recebendo esse aval aí do governo para conseguir realizar esses tais eventos de caridade dentro da propriedade deles. O espaço para essa instituição foi criado dentro do celeiro da fazenda, então eles meio que fizeram uma reforma básica para tornar o celeiro como um salão e deram o nome de Sociedade dos Bons Tempos do Palácio dos Porcos, que rapidamente ficou conhecido na região. Então acontece que as festas começaram a ficar bem famosas ali na região, festas que supostamente seriam para arrecadar fundos para caridade, mas na verdade eles estavam realmente ganhando muito dinheiro ali com aquele negócio. E aí as principais pessoas que participavam dessas festas eram turistas, pessoas que moravam ali na região, motociclistas que passavam em vias próximas à fazenda e também várias prostitutas que frequentemente estavam em um bairro chamado Downtown Eastside, que era um bairro até bem perigoso ali de Vancouver. Downtown Eastside era um bairro de Vancouver muito perigoso e conhecido por ser um bairro muito pobre, assim, com várias pessoas em situação de rua, com muitos usuários de produtos ilícitos e muitas prostitutas. Inclusive, dentro desse bairro tem uma avenida com cerca de 10 quarteirões chamada Low Track, que dizem que é uma região ainda mais perigosa dentro desse bairro. Então, principalmente nessa avenida é onde ficam concentrados o maior número de usuários, prostitutas, traficantes, então é uma área assim bem barra pesada mesmo.
O Robert, ele frequentemente passava por esse bairro, Downtown East Side, porque ele precisava sempre ir para uma usina de descarte de animais. Então, praticamente, sempre que sobrava a carcaça dos porcos, né, depois que eles faziam um abate, ele precisava levar essas carcaças para essa tal usina. E para chegar nessa usina, ele passava por essa avenida Low Track. E ele, muito esperto, ele sempre aproveitava essas viagens para abordar prostitutas, para que elas fossem para as festas que eles faziam no Palácio dos Porcos, porque ele acreditava que quanto mais mulheres fossem para as festas, mais ia chamar a atenção de homens. Então, assim, ele ia bombar as festas deles e eles iam ganhar muito dinheiro. Então, sempre nessas oportunidades que ele passava na Low Track, ele oferecia droga e dinheiro para que essas prostitutas fossem nos dias das festas, porque para elas ia ser bom negócio, né? Porque elas iam encontrar clientes por lá, e para ele seria ótimo porque ele ia também receber mais pessoas e ia ganhar mais dinheiro com aquilo. Então, basicamente era assim que ele conseguia que as festas dentro da fazenda bombassem e que desse tudo certo. Acontece que nessa época, a partir de 1995, a polícia começou a receber diversas denúncias, a polícia de Vancouver, no caso, começou a receber diversas denúncias de mulheres que estavam desaparecendo naquela região. Então eles começaram a catalogar essas mulheres, muitas vezes eram mulheres que não tinham famílias, tinham basicamente amigos que depois de muito tempo que elas desapareciam, apareciam na polícia para denunciar o desaparecimento. Então a polícia até então não tinha rastro de nada, apenas sabia que mulheres estavam desaparecendo ali naquela região. Mas com o passar dos anos, esse número de mulheres desaparecidas foi crescendo e chegou ao ponto de que os próprios moradores ali da região começaram a especular de que havia um serial killer provavelmente atuando ali naquela região de Downtown East Side. Então a polícia começou a ficar atenta ali com aquela movimentação, mas eles sempre ficavam dizendo que não tinha nada de serial killer, que essas mulheres apenas estavam desaparecendo, que muitas delas nem tinham residência fixa ali na região, então elas possivelmente teriam ido embora, teriam se mudado. Enfim, então a polícia sempre estava dando algumas desculpas ali para o desaparecimento daquelas mulheres. Além disso, o governo não queria aprovar uma investigação que sobrecarregaria os recursos da polícia, então eles simplesmente diziam que algumas mulheres poderiam ter se mudado, já que não tinham nenhuma residência fixa, ou teriam morrido de overdose de drogas. Então, basicamente, essa era a desculpa deles para não atuar em uma investigação sobre os casos. Então, durante aqueles anos, até as prostitutas, elas começaram a trabalhar em grupo, então elas ficaram com muito medo, né, porque elas saíam para trabalhar e noite ou outra desaparecia uma, então elas começaram a ficar muito assustadas ali com a situação, mas elas precisavam sair para a noite, então de qualquer maneira elas começaram a se juntar em grupos para tentar evitar que alguma delas fosse atacada, mas a polícia começou a de qualquer maneira fazer vista grossa e eles simplesmente ignoravam toda aquela situação. Apesar da polícia saber desses desaparecimentos, era difícil identificar um modus operandi do possível sequestrador, porque as vítimas geralmente eram prostitutas ou frequentadoras de Downtown East Side, e esses desaparecimentos muitas vezes passavam despercebidos, porque essas mulheres muitas vezes nem tinham família, então os desaparecimentos eram denunciados meses e às vezes até anos depois de terem acontecido. Até que em 22 de março de 1997, o Robert mais uma vez aborda uma prostituta. Naquele dia ele oferece dinheiro para que ela fosse para a fazenda, e naquele dia a moça aceita, então eles vão para a fazenda do Robert, e eles estavam sozinhos naquele dia. E ele supostamente teria algemado essa mulher, no momento que ele algemou ela, ela ficou desesperada, então ela conta que tentou se defender, conseguiu pegar uma faca e conseguiu machucar o Robert, então ela consegue fugir, e naquele momento que ela consegue fugir, ela também é atingida algumas vezes, mas mesmo assim ela consegue fugir. Quando ela chega na pista, ela acaba encontrando um carro que consegue dar carona para ela até um hospital. Então naquele dia ela tinha sido vítima ali do Robert e tinha chamado a polícia para denunciar o caso. Então quando a polícia chega no hospital para tomar os depoimentos, né, tentar entender o que tinha acontecido com aquela mulher, ela conta que ela teria ido para fazenda de um homem chamado Robert Pickton, que quando eles estavam lá começando a se envolver, ele teria tentado algemar ela teria se assustado e teria tentado se defender, porque ele tinha sido agressivo também, inclusive, nessa situação. E ela teria pego uma faca para se defender.
ela teria conseguido se soltar ali da algema porque estava meio solta e teria conseguido fugir do rapaz, então por isso ela estava ali no hospital, né, recebendo os primeiros socorros, mas ela estaria então fazendo essa denúncia contra esse homem chamado Robert Pickton. Só que coincidentemente, naquela mesma noite, o Robert também deu entrada no mesmo hospital, já que era o único hospital próximo ali da fazenda. Então, como ele estava com alguns machucados de corte, então ele acabou precisando também de primeiros socorros. E coincidentemente, ele acabou sendo socorrido também no mesmo hospital que a moça que estava denunciando ele. Então, a polícia começou a colher algumas informações do Robert e meio que casou, né, a história. E aí, quando ele foi revistado, a polícia acabou encontrando algumas chaves que eram exatamente as chaves das algemas que estavam com a moça ali que estava denunciando o Robert. Então, o Robert é imediatamente preso ali dentro do hospital. O Robert então foi preso e acusado de tentativa de homicídio, agressão com arma e confinamento forçado, mas rapidamente foi solto, já que o Robert disse que na verdade ele que tinha sido atacado ao oferecer uma carona para a mulher. Então a polícia obviamente acreditou na versão do Robert, porque seria então as palavras de uma mulher prostituta e de um homem ali meio que conhecido na região. Então a polícia obviamente deu crédito e cabimento ao Robert e simplesmente soltou ele porque eles também não tinham provas de fato do que tinha acontecido. Era a versão dela contra a versão dele e assim, eles meio que fizeram vista grossa e soltaram o Robert. Foi aí que 2 anos depois, em 1999, a polícia recebe uma denúncia de um informante que eles tinham em Vancouver, dizendo que uma mulher que era viciada em drogas, ela frequentemente estava ali em Downtown Westside também. Ela teria comentado com esse informante que teria ido na fazenda de Robert Pickton e teria visto o corpo de uma mulher pendurado num matadouro de porcos. Então ela meio que comentou isso aí com ele e ele acabou contando isso para a polícia. Então essa mulher ela foi rapidamente chamada para prestar depoimentos e inicialmente ela acabou negando, disse que não viu nada. Porém, algumas semanas depois que a polícia estava investigando, continuou pressionando ela para ela contar alguma coisa, ela disse que de fato tinha visto essa mulher pendurada, esse corpo de uma mulher pendurada no matadouro do Robert. Porém, ela teria ficado com medo de falar alguma coisa porque ela dependia dele para conseguir dinheiro para comprar drogas. Então, ela não tinha falado no primeiro momento por causa disso, mas que de fato ela tinha sim visto o corpo de uma tal mulher lá dentro da fazenda, principalmente dentro do matadouro. Até aquele momento, a polícia acabou não fazendo nada porque eles não tinham provas de que de fato tinha realmente essa mulher pendurada, eles não tinham nenhuma foto, ninguém tinha de fato nenhuma prova de que isso realmente existia. Então, basicamente era especulação e eles não poderiam simplesmente invadir a fazenda do cara para tentar fazer uma investigação mais profunda. Eles precisavam de fato de alguma prova mais concreta de que existia um corpo lá. Então, eles meio que novamente fizeram vista grossa e não se aprofundaram ali em tentar investigar mais a fazenda do Robert. Até que naquele mesmo ano, um ex-funcionário dos Pickton, ele acaba indo para a delegacia, ele chamava Bill Hiscox, e ele acaba dizendo que teria falado com uma moça chamada Lisa Yelds, que era muito amiga do Robert Pickton, e que ela teria comentado com ele que por diversas vezes teria visto várias roupas de mulheres, alguns pertences femininos, perto ali do matadouro, onde os porcos eram abatidos. Inclusive, ela teria visto até documentos de diversas mulheres e teria achado bem estranha ali toda a situação, porque ninguém sabia que o Robert teria namorada e eram muitos documentos diferentes de mulheres diferentes e eram muitas roupas femininas. Então assim, ela achou muito estranho e acabou comentando com o Bill sobre esse fato. E aí o Bill acabou denunciando para a polícia. Inclusive o Bill, quando ele faz essa denúncia, ele disse que suspeita que possivelmente esses pertences seriam das mulheres que estavam sendo desaparecidas durante os últimos anos. Então ele acaba colocando esse ponto aí pra polícia e faz essa denúncia. É aí que a polícia chama a tal da Lisa pra ela confirmar o que o Bill teria dito. Só que aí quando ela chega na delegacia, ela nega, diz que não sabe de nada daquilo, que nunca falou aquilo pro Bill. Então meio que a polícia fica sem saber em quem acreditar. E aí o Bill, ele tenta reforçar a denúncia, ele tenta pedir pra que a polícia vá na fazenda fazer uma investigação mais profunda. Só que simplesmente a polícia diz que não pode invadir a fazenda dele porque eles teriam que ter testemunha ocular de algum crime, de alguma ação criminosa ou provas físicas, e até o momento eles não tinham nada disso, nem uma testemunha ocular de que houvesse algum crime sendo feito ali na fazenda ou realmente alguma dessas peças, algum documento
para que pudesse comprovar, né, que teria sido achado ali na fazenda. Então eles simplesmente não poderiam fazer nada sobre o caso e mais uma vez eles fizeram vista grossa do que estava acontecendo ali na Fazenda dos Porcos, né, no Palácio dos Porcos. Até que em 2001, basicamente 6 anos depois que a polícia começou a coletar nomes de mulheres desaparecidas, começou a ter uma grande repercussão na cidade de pessoas que queriam uma solução para o caso, porque as mulheres continuavam desaparecendo e não eram só prostitutas, na maioria dessas vezes eram prostitutas, mas nem sempre eram. Muitas vezes eram até mulheres indígenas que moravam ali nas regiões próximas, nas regiões de fazenda. Então, assim, começou a tomar uma grande repercussão o caso dessas mulheres desaparecidas e a polícia começou a ser bastante pressionada para resolver e tentar encontrar ou tentar entender o que estava acontecendo com essas mulheres. Então, diante de toda aquela lista de mulheres desaparecidas, a polícia começa a fazer então a força-tarefa e começa a investigar de fato quem eram essas mulheres e qual a relação que elas tinham ali para terem todas elas desaparecido. Então a polícia começa então a de fato investigar apenas 6 anos depois que a primeira mulher foi notificada como desaparecida ali na região. Na lista de desaparecidos da polícia foi registrado que a primeira mulher dada como desaparecida na região teria sido uma mulher chamada Diana Melnick, que teria sido vista pela última vez em 22 de dezembro de 1995. Nos anos seguintes, mais mulheres desapareceram, sendo um desaparecimento em 1996, 6 mulheres desaparecidas em 1997, 4 em 1998, 5 mulheres em 1999, 2 mulheres desaparecidas em 2000 e em 2001 foram 7 mulheres desaparecidas até o momento que eles estavam contando. Então, em fevereiro de 2002, um outro ex-funcionário da família chamado Scott Shuby, que era motorista de caminhões ali da propriedade, da família, ele acaba indo para a delegacia denunciar que teria visto ele mesmo algumas armas ilegais que estavam dentro do trailer de Robert Pickton, dentro da fazenda. Então ele comenta para a polícia que sabia que aquelas armas eram ilegais, porque a família nunca foi atrás de conseguir arma nem nada disso. Então ele faz essa denúncia e aí a polícia, que estava esperando só uma motivação, digamos assim, para invadir a propriedade, eles acabam conseguindo um mandado de busca e eles acabam invadindo ali a propriedade para conseguir investigar um pouco mais profundamente ali, de fato, aquele caso, já que agora eles teriam supostamente um crime associado à propriedade, associado ao Robert. Então, supostamente ali eles poderiam, né, ter essa ação de conseguir um mandado para conseguir investigar mais a relação ali do Robert com a propriedade dele, o que ele estava fazendo ali na propriedade. Então, em 5 de fevereiro de 2002, os oficiais da Força Tarefa invadiram o Palácio dos Porcos e, além de diversas armas ilegais e não registradas, eles também encontraram diversos itens que ligavam aquelas mulheres desaparecidas à propriedade. Então, o Robert Pickton, ele acabou sendo preso sob acusação de porte de arma e depois foi libertado sob fiança, mas foi mantido em vigilância e não foi autorizado a retornar à Fazenda dos Porcos enquanto a polícia conduzia uma busca completa na propriedade. Inclusive, entre essas evidências, eles encontraram roupas, sapatos, joias, documentos de identificação. Inclusive, acharam até um inalador de asma que estava endereçado, prescrito para uma moça chamada Serena Abotsway, que era uma mulher que tinha desaparecido também naqueles anos. Então, eles recolheram tudo isso e começaram a associar aqueles crimes de desaparecimento ao Robert Pickton. Além das evidências encontradas de possíveis vítimas, eles também coletaram diversas amostras de sangue, tanto na propriedade quanto no trailer do Robert. E dentre esses exames de DNA, eles bateram com uma mulher que também estava desaparecida, chamada Mona Wilson. Então, eles tiveram certeza que ela esteve ali dentro da propriedade e que provavelmente também morreu ali dentro da propriedade. Então, em 22 de fevereiro de 2002, o Robert Pickton ele foi novamente preso, dessa vez acusado por 2 acusações de homicídio. E no decorrer das investigações, outras provas foram sendo encontradas contra ele. Então, no final das contas, ele acabou sendo acusado de 26 acusações de homicídio.
Só que isso não foi o pior desse caso. Quando o Robert ele foi preso, a polícia colocou um agente disfarçado na cela dele como sendo outro preso, justamente porque eles queriam entender qual era a motivação do crime, por que ele tinha feito aquilo com aquelas vítimas, por que aquelas vítimas. E como ele meio que não estava falando nada, eles colocaram esse agente disfarçado para tentar conversar com ele, tentar descobrir o que ele tinha feito. E durante essas conversas que estavam sendo gravadas por esse oficial aí disfarçado, o Robert, que estava meio amigo lá do cara, achou que seria legal contar suas conquistas, né, como sendo um serial killer. E ele simplesmente conta que, na verdade, ele foi acusado de 26 mortes, mas ele teria de fato feito 49 vítimas e que ele estava bem próximo do que ele queria realizar, que era ter 50 vítimas, mas ali no momento ele já estava se vangloriando daquelas 49 vítimas que ele tinha feito. Paralelamente a essa descoberta que a polícia teve a respeito dessa conversa, né, de que ele queria alcançar 50 vítimas, que era o número-chave ali para ele, a polícia acabou fazendo uma investigação tão complexa, porque eram muitos DNAs, eram muitas roupas, eram muitas provas ali de que muitas mulheres tinham passado pela fazenda, que essa investigação chegou a custar cerca de 70 milhões de dólares para a polícia. Então realmente foi assim, uma cena extremamente investigada, foi um caso que causou muita repercussão tanto na mídia quanto nas pessoas que moravam ali na região. E assim, custou muito caro para a polícia, porque realmente eles tinham muitas evidências para analisar ali, porque de fato eram muitas vítimas. Então, em 17 de março de 2004, a investigação revelou que Pickton teria triturado a carne humana e misturado na carne de porco para vender ao público. E uma outra alegação que foi feita é que ele acabou alimentando também os porcos com os corpos das vítimas. Então, em 9 de dezembro de 2007, Robert Pickton foi considerado culpado por homicídio em segundo grau e foi condenado à prisão perpétua em uma penitenciária federal, sem a possibilidade de liberdade condicional por 25 anos. Apesar do Robert Pickton ele ter confessado que teria tirado a vida de 49 vítimas, ele foi acusado apenas pela morte de 26 delas, porque foram aquelas que puderam ser provadas pela polícia, que de fato tinham o DNA daquelas mulheres ou tinham alguma forma de identificá-las. E também tinha uma outra mulher que não foi identificada, mas ela foi chamada de Jane Doe, porque não tinha nenhuma identificação dela, eles não tinham nenhum DNA que pudesse dar match na identificação dela. Então, entre as vítimas, tinha essa mulher que até hoje é desconhecida, mas que foi nomeada como Jane Doe. Mesmo a polícia tendo provas de que a Jane Doe, que de fato ela morreu ali na propriedade, o tribunal acabou não aceitando a acusação da morte dela, porque eles não tinham como identificar quem era essa mulher. Então, ela só tinha esse nome fictício. Então, acabou que na pena dele, eles não consideraram a morte dessa mulher e essa Jane Doe. Mas apesar de todas as vítimas que ele supostamente fez, ele acabou sendo condenado apenas por 26 delas. Em 2010 foi criado um inquérito do governo para examinar o caso Pickton e a forma como foi tratado pelas autoridades, e em dezembro de 2012 a comissão de inquérito sobre mulheres desaparecidas emitiu um relatório final que disse que houveram falhas flagrantes da polícia, incluindo o trabalho de investigação criminal inepto, agravado pela polícia e o preconceito social contra trabalhadores do comércio sexual e mulheres indígenas, que levaram a tragédia de proporções épicas. Como consequência desse relatório, o Departamento da Polícia de Vancouver implementou diversas alterações políticas e processuais em suas investigações de pessoas desaparecidas, e a unidade de pessoas desaparecidas tornou-se uma parte regular no Departamento da Polícia. Depois de toda essa história bizarra, o Robert Pickton pagando lá a pena dele de perpétua, em 2016 supostamente teria vazado um livro onde o Pickton contava toda a história dele, intitulado Pickton sobre as suas próprias palavras, algo assim, na tradução para o português, que teria sido vazado da cadeia, que teria sido publicado na internet, inclusive teria sido até colocado à venda na Amazon, mas acabou sendo rapidamente retirado devido à indignação pública, né, obviamente. Tipo, o cara lá tá preso, escreveu a história dele, dos crimes dele, um dos maiores serial killers já encontrados no Canadá. E simplesmente ele posta um livro sobre a história dele, sabe? E as pessoas estavam comprando. Então, assim, foi um caso que trouxe muita repulsa e repercussão, obviamente, mas rapidamente foi retirado das vendas e ele segue seguindo a sua pena, né, de prisão perpétua.
Bom, esse é o caso de hoje, espero que você tenha gostado. Se você já conhecia esse caso, comenta aí embaixo ou comenta algum outro caso que você gostaria de ver aqui no canal. Também já deixa o curtir, não esquece de se inscrever para não perder os próximos vídeos. E também me segue nas outras redes para a gente ter um contato bem mais próximo. Bom, é isso, eu te espero no próximo caso.